módulo 2, né, falando hoje especificamente hoje a gente vai gastar um tempo aí em perfil, né, perfil de terreno e grade. É um elemento importante aí, porque agora a gente vai começar a integrar as informações, aquilo que a gente gerou de terreno, né, a gente viu como gera o terreno na aula passada, tanto utilizando a metodologia de você utilizar um arquivo de pontos, né? A gente viu que é bem tranquilo, quanto você ter aí as suas curvas de nível, e a partir dessas curvas de nível você gerar essa mesma superfície, sabendo que com curvas de nível você perde um pouco ali, talvez a precisão, né? Geralmente, se tiver disponível, sempre utilizem os pontos, né, os vetores aí, x, y, z, para fazer a geração da sua superfície. E também a gente viu a parte de alinhamentos, tá? Antes de iniciar, eu queria pedir, na aula passada eu falei que não iria haver material, mas aí eu me equivoquei. Vai haver um material sim, dessa aula, tá? Ou seja, é o mesmo material da aula passada. E eu fiz ainda algumas complementações para a gente poder trabalhar hoje, né? Baixe o material lá no Classroom do módulo 2, vão ter lá três arquivos. Um chama módulo 1, que é justamente o arquivo que a gente fez na aula passada, tá? Às vezes alguém perdeu aí, ou por algum motivo teve que sair, e aí perdeu o final, né, da aula. Então, para não ficar prejudicado, eu postei o mesmo material que eu estava gerando, junto com vocês, da aula passada, nessa aula, tá? Então, baixem lá, por favor. E tem mais duas planilhas lá, né? Uma planilha lá de parâmetros de geometria e outra planilha lá de comprimento virtual, tá? A gente vai ver se a gente eu espero que dê tempo. Acho que o assunto hoje não é tão extenso assim, mas assim, é fundamental para a gente fazer esse elo de ligação aí entre todas as etapas do civil, né? Então, é importante a gente mastigar bem esse assunto e dar uma treinada ali no final com relação ao comprimento virtual, na qual a gente já vai pegar informações, vai precisar de informações tanto do alinhamento quanto do grade, tá? E aí é uma boa forma da gente ver onde é que a gente puxa os dados e tal, como é que a gente trabalha com eles, tá bom? Pessoal, todo mundo conseguiu lá baixar esse material? Se não baixaram, baixem agora, tá? A gente vai precisar dele. Bom, para não perder aqui a nossa... Eu não tenho um PowerPoint hoje, eu só vou botar no PowerPoint basicamente aquilo que a gente vai... A programação de hoje, né? Só para a gente se organizar, né? Sempre bom estar aí se organizando, tá? Então, hoje, no módulo 2, a gente vai tratar sobre perfil de terreno e grade de projeto, né? E com isso, a gente já fecha a segunda etapa aí do nosso módulo civil, sendo que vai até sexta-feira, né? Sexta-feira a gente vai trabalhar já com a parte de modelamento aí dos corredores, extração aí de várias informações, tais como você extrai seções transversais, as áreas, ver a parte também, como é que a gente lida aí com quantitativos de materiais diferentes, isso é muito importante, o civil é uma ferramenta muito boa quanto a isso, a extração dessas informações, tá? Então, aí na sexta-feira a gente encerra. Bom, os tópicos de hoje, né, a gente vai integração do alinhamento com os dados de superfície, que na verdade é aquilo que você faz, você precisa desses dois, a integração desses dois elementos no civil, alinhamento e dados de superfície, para você gerar o seu perfil de terreno, né? Eu preciso de um perfil de terreno para ele funcione como o meu guia no meu projeto, né? Eu tenho que saber o que eu estou fazendo ali quando eu coloco estou inserindo meu grade, né? Meu grade projeto. E aí, a gente vai ver também geração de outros perfis de superfície, tá? A gente vai ver que dentro do civil,
a gente pode trabalhar com várias superfícies, né? Ontem a Letícia tinha colocado no curso de infra que ele permite só uma, né? Aqui no civil, a gente tem essa flexibilidade de você poder trabalhar com várias superfícies e tem que ser dessa forma, tá? A gente vai ver em corredores que a gente precisa dessa superfície até para classificar os materiais, quantificar e uma série de outras coisas, tá? Então, as superfícies, nesse caso, são bem importantes, tá? A gente saber trabalhar com várias aí dentro do nosso perfil. Definição de perfil altimétrico e a utilidade dele no civil, ou não no civil, né? No projeto como um todo. Ferramentas básicas da criação dos perfis projetados, agora estou falando de grade, tá? Dados desse perfil altimétrico e a edição, como é que a gente... eu estou criando o meu grade ali, como é que eu vou controlar esses dados, né? E é importante saber isso, e a gente vai fazer uma ligação agora, a partir disso, com o que a gente viu lá nos fundamentos de ferrovia, na parte de geometria, tá? Então, hoje a gente vai conseguir fazer bem essa ligação com o que a gente aprendeu lá, aqueles fundamentos, aquelas fórmulas de cálculo, para a gente poder aplicar aqui hoje, tá bom? Isso é importante. Por isso que eu criei aquela planilha lá de parâmetros de geometria. A primeira coisa que a gente vai ver agora, antes de realmente entrar no civil hoje. Apresentação das informações nas pranchas de perfis, né? Que informações que eu posso ter ali dentro e como elas podem me ajudar no desenvolvimento do meu projeto e como é que eu vou inserindo elas, tá? E saída de dados do perfil, né? Que aí é o nosso exercício aí, vamos ver se a gente consegue aplicar alguma coisa com relação ao comprimento virtual, que é aquele que a gente viu lá, né, também na aula de fundamentos de geometria. Tá ok, pessoal? Então, bom, basicamente, o, esse PowerPoint só foi para a gente itemizar os itens de hoje, o que a gente vai trabalhar. E aí, eu gostaria que vocês pegassem aquela planilha de parâmetros lá no Classroom e abrissem ela juntamente com o material que a gente gerou na aula passada, tá? E relembrando, quem não conseguiu gerar o material, quem não conseguiu chegar naquele ponto, por favor, pegue o material que também está lá no Classroom, chama módulo 1, tá? E aí, abram aquele arquivo, tá bom? Vou abrir aqui a planilha de parâmetros e vou mostrar para vocês como é que ela funciona primeiro, e depois a gente vai aplicar ela lá primeiro no nosso alinhamento, tá? Vamos ajustar direitinho aquelas curvas lá, como se a gente estivesse realmente fazendo um projeto, né? Acho que a ideia do civil, a ideia do treinamento, desse treinamento civil, é justamente a gente procurar aplicação, né? Aplicar realmente numa situação real. Por isso que eu peguei um trecho lá do projeto que a gente fez, para a gente tentar aplicar alguns conceitos, as ferramentas, né? Fazer tudo como se estivesse realmente projetando, tá bom? Então, por isso que a gente vai precisar dessa planilha. Todo mundo pegou a planilha aí? Conseguiram baixar ela? É bem simples, tá? A planilha é bem... É só para a gente não precisar fazer isso aí na mão, agilizar aqui o nosso tempo, que é relativamente curto. Todo mundo conseguiu baixar? Tá com ela aí aberta? Aqui foi. Foi? Sim. Beleza? Então tá, pessoal. Então, a planilha, vamos começar por ela aqui, só para explicar como é que ela vai funcionar, tá? Aqui, nesses dados aqui que estão coloridos, eu vou inserir alguns parâmetros de geometria, alguns parâmetros de entrada, tá? Primeiro, velocidade, tá? A gente tem que determinar um parâmetro fundamental e básico, que a gente já viu, a velocidade que a gente vai trabalhar no nosso projeto. A gente viu tanto que isso é fundamental definir, porque isso muda tudo, né? Isso muda tudo dentro da parametrização, da limitação dos parâmetros que a gente tem que trabalhar em geometria, né? Isso a gente já sabe bem. O raio, que de certa forma está diretamente ligado à velocidade, tanto que aqui eu indiquei um campo de velocidade máxima que a gente pode ter, né, no nosso projeto, em função do raio que a gente está utilizando, tá? Isso baseado naquela teoria da superelevação, lembra? A superelevação, 10% da bitola. Até coloquei o parâmetro de bitola aqui, que ele é um parâmetro de entrada para quase todos os cálculos, né? Então, a bitola,
Você tem que definir qual bitola que você está trabalhando. O jerk, né, que é aquela taxa de variação da aceleração, ou seja, a aceleração da aceleração, né, que é aquela que define o grau de solavanco e de choque quando a composição entra numa curva, né, e ela serve justamente para quê? Para definir qual o comprimento da nossa espiral, né? Lembra? A gente tem que ter uma taxa de variação dessa aceleração que vai existir, né, dessa aceleração transversal, então ela tem que estar limitada a algum parâmetro aqui, né? É a bitola, óbvio, o centro de gravidade do meu vagão, do meu material rodante, justamente para a gente definir aí a nossa superelevação. Não que a gente vá trabalhar, pessoal, com superelevação, tá? Agora. Mas a superelevação é um parâmetro, é um elemento verificador, né? É um elemento verificador. Então a gente sempre tem que estar verificando qual superelevação está aqui, se ela está estourando a superelevação máxima, para a gente aí corrigir as velocidades, os raios, alguma coisa, tá? E aqui, meu, deu uma travada aqui. Nossa, o meu travou. Só um momento, pessoal. Vou, vou abrir ele de novo. O Excel travar é que a coisa tá feia, né? Só um momento. Ok. Novamente. Tá? E aqui, esse aqui é a taxa na verdade, a velocidade de variação da superelevação em tempo, né? É um parâmetro que a gente usa para calcular o comprimento da espiral. Sendo que eu utilizei aqui, se vocês olharem nessa parte aqui onde está determinado o comprimento da espiral, eu coloquei duas metodologias. O método do jerk, né, que é o método da variação da aceleração. Então, você indica um jerk, uma taxa de solavanco máximo. E aqui o método da velocidade da superelevação, que a gente utiliza esse parâmetro. E aí, para as ferrovias de bitola métrica e standard, os americanos usam essa taxa aqui, tá? A prática deles indica que essa é uma taxa razoável, tá? A depender aí da utilização da ferrovia. Se for uma ferrovia de carga, esses parâmetros estão adequados. Ferrovia de passageiro, aí tem que dar uma olhada para verificar realmente se isso aqui está adequado, tá? Porque aí é relativa ao conforto, é um parâmetro relativo ao conforto do passageiro. Bom, aqui primeiro que a gente tem que verificar é a superelevação teórica, tá? É um dado que a gente utiliza para verificar se ela está estourando em relação à bitola, tá? E aqui é a superelevação prática, tá? Que ela vai servir para definir aqui uma taxa um elemento de verificação da minha taxa de desenvolvimento da superelevação nessa espiral, tá? Que ela não pode ultrapassar, ela tem que ser sempre menor ou igual a 2 milímetros por metro, tá? Ou seja, na minha espiral, que é onde eu desenvolvo a minha superelevação, ela não pode ser maior do que esse valor aqui. Alguns usam 2,5, alguns usam 2, né? Mas vamos pelo mais conservador, tá? Utilizando 2. E aí a gente verifica se não está extrapolando esse valor, a minha taxa de desenvolvimento, para verificar se a minha espiral está insuficiente. De repente eu tenho que aumentar ela. Ela está atendendo aqui os meus parâmetros do jerk ou do método de velocidade da superelevação, mas às vezes eu tenho que estender ele um pouco mais para eu garantir esse limite, tá bom? Então, isso tudo aqui a gente faz para verificar o que a gente precisa extrair aqui. Bom, a gente precisa extrair que para aquele raio que eu estou considerando, eu tenho a minha velocidade, eu posso trabalhar com a velocidade aqui parametrizada, entendeu? Por isso que se eu coloco aqui, ó, 340 de raio, a minha velocidade máxima já cai para 66. Então, eu já não posso imputar uma velocidade aqui de 80 km por hora. Eu tenho que cair aqui para 66 ou 65, por exemplo, que aí a minha superelevação não vai estourar os 10% da bitola,
né? Lembram lá que o máximo que a gente pode utilizar é até 10%. Em função disso, aí eu tenho que fazer o seguinte, eu aumento meu raio, ou eu vou naquele trecho, vou ter que trabalhar com velocidade menor. Compreenderam? E aí, em função disso, aí eu vou ter comprimentos de espirais também outros, tá? A outra coisa, eu coloco aqui, nesse outro campo, eu faço um cálculo aqui, e aí eu faço um arredondamento, tá? Que depois na mão. E esse arredondamento é que vai servir para fazer o cálculo aqui da taxa de desenvolvimento da superelevação. Porque geralmente na espiral a gente trabalha ele com múltiplos de 10, para facilitar até a própria implantação da transição da espiral em campo, tá? Porque senão fica aquele número quebrado, aí, né? Tem que pensar sempre no quem vai executar, minimizar o erro e facilitar a vida de quem está lá em campo, tá bom? E aqui a taxa, por exemplo, uma velocidade de 65 para um raio de 340, né? Ele está me falando que eu tenho que ter aí uma espiral pelo método, o método preferencial, tá, pessoal, é aquele que der a maior espiral, tá? Geralmente, o método da velocidade da superelevação sempre vai dar a maior, tá? Não necessariamente, às vezes, por exemplo, se eu abaixar, se eu reduzir o meu nível de conforto aqui do passageiro, eu já vou para 90, entendeu? Eu já vou para 90, ou seja, o meu solavanco aqui eu já reduzi essa taxa. Então, mas aí, comumente se trabalha em 0,3, ele sempre vai ser menor aqui, tá bom? Então, voltando aqui, 80, não, 60. Ok, e aqui a gente está verificando que a gente não precisa mexer no comprimento, que ele está numa taxa de desenvolvimento da superelevação razoável, 1,7, tá bom? Compreenderam aí, pessoal, como é que se utiliza? Então, o que que a gente precisa aqui para o nosso projeto? A gente precisa saber que para um determinado raio, tá? 600 agora, vamos colocar. Ele permite uma velocidade de 88, mas eu vou trabalhar, vou imputar que seja 80 a minha velocidade de projeto, 80, tá? Ou seja, com esse raio, eu posso, ele é apenas uma verificação, um elemento de verificação, tá? Se for a maior, aí eu vou ter que mexer na minha velocidade aqui nos parâmetros, entenderam? Então, eu posso ir até 88, mas foi definido que a velocidade de projeto vai ser 80. Então, eu estou aqui com tudo mais ou menos bem dimensionado. Uma superelevação teórica de 0,13, uma prática de 0,11, e aqui as minhas espirais, uma de 70, outra de 80. Tá tudo bem. A taxa aqui tá ok, né? E aqui ainda tem um último elemento que a gente vai utilizar depois, quando a gente vai trabalhando com os dados de perfil, né? O nosso exercício, que é a compensação de curva para a rampa máxima, tá? Ou compensação, na verdade, é o contrário, né? Compensação de rampa máxima para trecho de curva, tá? Ok? Bom, então guardem essa tabela aí. E agora eu gostaria que vocês abrissem o arquivo lá do módulo 1, ou o arquivo que vocês fizeram na aula passada, tá? Que é, deixa eu projetar ele aqui, é este aqui. Estão vendo minha tela aí? Sim? Sim? Ok? Pessoal, alguma dúvida lá na planilha? Vai esclarecer na medida que a gente for utilizando. E guardem para vocês, né? É bem útil aí pro cálculo aí pro cálculo do dia a dia aí dos parâmetros de geometria. Tá bem mastigadinha. Tudo é baseado naquela formulação, naquela teoria que a gente viu lá na aula de geometria. Tá bom? Todo mundo aberto aí? Abriram o arquivo? Às vezes pode demorar um pouquinho. Tudo ok? Bom, pessoal, aqui é o arquivo que a gente havia feito na aula passada. E hoje a gente vai dar uma corrigida nele, tá? Já utilizando a nossa planilha lá, tá bom? Corrigida em quê? Em termos de raio. A gente vai adotar que para essa ferrovia a velocidade seja de 80 quilômetros por hora, tá? E aí a gente vai utilizar os raios tanto maiores quanto possíveis, verificando até
a interação dele com com algum elemento aqui na imagem aérea, tá? Por exemplo, você está entrando mais ou menos numa estrada e tudo mais. Bom, para 80 quilômetros, eu vou lá adotar aqui meu raio, vamos adotar um raio considerável, né? 1.200 aqui. Vou tentar ver se a gente passa. Então, vocês colocam 80 quilômetros e o raio de 1.200. Então, aí, por exemplo, ele deu uma superelevação de 6 centímetros, né? E prática de 4. Bem, muito pouco, né? É bem tranquilo isso aí. O comprimento da espiral, um de 31 e um de 28, né? Então, eu vou adotar aqui 40 e o outro vou adotar 30. Notem que o método do Jerk aqui deu uma espiral relativamente maior. Então, lembrando na aula passada, a gente vai clicar no nosso alinhamento, né? Clica no nosso alinhamento, selecione, e vai lá na parte de editor de geometria, e a gente vai abrir esse ícone aqui, ó, o Grid View, tá? E a gente vai colocar lá no primeiro raio, 1.200, vamos ver como é que ele se comporta, e a nossa espiral aqui de 40. Tá? Opinião minha, eu acho que aqui fica um trecho talvez complicado para futuramente entrar no meio dessa estrada aqui não é muito legal. Então eu vou lá fazer uma redução lá, vou botar, sei lá, 900, é um raio considerável. Vou lá na minha planilha, tá o raio de 900. Vejam aqui que para o raio de 900, pessoal, já tem uma velocidade boa. Aqui, ó, 107 quilômetros por hora, apesar que eu estou trabalhando com 80, né? Então eu tenho uma espiral de 41 e de 42. Então, vou botar uma espiral de 50. Sempre arredondo a espiral, pessoal, para maior, né? Sempre arredondo ela para maior. Ok, acho que um raio de 900, ele tá, de certa forma, bem satisfatório aqui para gente, tá? Uma espiral relativamente curta. Ok. Pessoal, todo mundo está acompanhando aí? Estão conseguindo fazer? Tudo certo? Sim. Sem problema? Beleza. Agora, esses raios aqui, ó, vamos trabalhar com raios maiores, tentando fazer com que a gente obtenha aqui um comprimento dessa tangente que chegue no limite, tá? Então, vamos lá na nossa planilha. Vamos lá para 1.200, né? Vamos botar 1.400. Vamos ver se... bom, então ele me deu uma espiral de 30. Aí acontece o seguinte, uma coisa. Aqui ele falou uma espiral, se vocês colocarem em velocidade de 80 e um raio de 1.400, uma espiral de 27 e 21. É ideal que nenhum elemento da sua geometria tenha comprimentos inferiores ao comprimento que você estipulou na tangente, por exemplo. Né? Por exemplo, você estipulou a tangente, que a tangente mínima é 40, então todo o seu elemento, seja ele circular, ou seja ele a própria espiral, não pode ser menor que 40. Então aqui a gente adota 40 nos dois, apesar que deram valores menores, tá? A taxa de desenvolvimento de superação fica bem baixa e a superelevação prática também, tá? Então eu vou botar 40 e para um raio de 1.200. Então eu vou lá novamente no meu grid. E agora, bom, eu fiz a primeira circular. Vamos ver aqui. Então, eu vou fazer a segunda e a terceira. 1.400 mesmo. Foi. E 40. Um raio muito confortável, tá, pessoal? Observem aqui, ó. Então, eu já estou me aproximando aqui, né? Então, vamos lá utilizar um raio maior ainda. Agora, como a nossa espiral é 40, você só vai mexendo no raio e ela vai ficar fixa, tá? Porque lembra, eu não preciso mais ir lá efetuar o cálculo. Tudo meu tá superdimensionado a partir de agora. Vamos lá, colocar um raio de 1.800.
Opa, aqui eu não mexi nesse de baixo. Pode ser que eu dê. Ó, ele fala que não pode resolver, né? Ou seja, não é nem que eu não consigo a tangente mínima, é que agora uma curva está entrando dentro da outra, né? Isso aí não pode, então eu tenho que rever meus valores. Então eu vou colocar aqui 1.500 para este e 1.500 para este. Foi resolvido, mas agora eu tenho que verificar se eu estou ainda dentro da tangente mínima, né? Eu acho que tá razoável o valor. Se eu colocar talvez um raio maior, ele não vai conseguir. Olha aí, 62 para 36 aí, né? Então dá menos de, então eu já não posso ter essa situação aqui. Então vamos voltar para aquele raio de 1.500 e tá ok. Tá bom? Então ficou um traçado com raios de curvatura bem razoáveis, né? Bem tranquilos aí, tá bom? E com espirais aí, ou seja, a gente está trabalhando com 40, então a nossa taxa aqui, a gente trabalhou com 1.500, né? Olha a nossa taxa de desenvolvimento aqui, 0,8, a espiral aqui 25, 21 que ele está pedindo, superelevação de, já de 3 centímetros. Então está uma situação bem favorável, tá? Bom, relembrem naquela uma aula que a gente teve que o limite também mínimo da superelevação, tá? Se eu tivesse, por exemplo, a ter valores menores aqui do que 2 centímetros, né? Eu teria que usar 2 centímetros, porque existe aquela parametrização da superelevação mínima, né? 20 centímetros em qualquer situação, tá bom? Para qualquer curvatura, tá? E olha só a velocidade máxima que eu posso ter, 139. E, além de tudo, eu tenho um ganho é, na minha compensação de curvas, né? Por exemplo, o raio de 900, eu vou ter uma compensação aí de menos 0,09%. Isso é favorável, né? Eu não preciso perder tanta rampa na minha curva, né? Na hora de compensar. E isso a gente ainda vai ver na aula de hoje. Bom, pessoal, então o nosso traçado aqui já está tudo ok, tudo parametrizado aqui, tudo ok. Feita todas as verificações de geometria. Então, pessoal, esse é um trabalho que quem trabalha no civil, nessa parte ferroviária, tem que sempre estar fazendo, tem que sempre estar andando com essa planilhazinha do lado, né? Por isso que eu digo que ela é bastante útil aí para o dia a dia, para estar fazendo essas verificações quanto à parametrização da geometria, a verificação dos parâmetros limite, superelevação, taxa de desenvolvimento, velocidade máxima, tudo isso, né? E como todos eles estão ligados, né, isso acaba sendo um trabalho meio iterativo aí, tá? Bom, é sempre bom que a gente tenha a maior velocidade, né? Mesmo que você não vá utilizar, né? Por exemplo, você coloca para um trecho que é 80, mas aí ele te permite ali naquele, pontualmente, tá? Pontualmente, andar a 110. Ótimo. Isso vai gerar menos desgaste em trilho, isso vai reduzir o risco de descarrilhamento, vai permitir maior visibilidade. Então, o raio maior para a ferrovia, e também menos resistência de curva, né? Então, menos gasto de combustível. Então, a sua ferrovia começa a ficar favorável. Tá? Agora, o que vai ditar mesmo a velocidade é a simulação operacional, tá? Para aquele trecho. Porque tem outros parâmetros ainda, não só você está colocando aquele parâmetro de projeto pontualmente para aquele trecho. Mas às vezes naquele trecho você ainda tem influência da rampa, né? Não significa que ele vai atingir aqueles 80 km por hora, vai depender da quantidade de tração disponível, assim como a gente viu lá na aula de material rodante, tá bom? Um bate-papo só para a gente fazer esse link aí com os fundamentos que a gente viu nas aulas anteriores. Tá legal? Tudo bem aí? Todo mundo conseguiu ajustar? Tudo certo? A gente pode avançar. É importante que vocês sigam esse passo a passo, tá, pessoal?
né? Uma coisa vai gerando dado para a atividade sequente, tá bom? Agora, vamos começar a trabalhar realmente com o nosso perfil, né? Tanto o perfil do terreno, quanto o grade que a gente necessita, tá bom? É, uma coisa que eu quero chamar a atenção. Aqui relembrando, na aula passada, vai lá em Space, né? E verifiquem lá no Prospector se vocês têm as duas superfícies aqui, tanto a superfície natural quanto a SRTM, quanto o alinhamento eixo lote A. Tá todo mundo com isso aí? Nessa posição aqui, tá? Bom, então agora a gente vai, a partir do nosso perfil e do nosso alinhamento, nós vamos gerar um perfil, né? Um perfil altimétrico do terreno, tá? Bom, como é que a gente faz isso? A gente viu que para criar um alinhamento, a gente vai nesse campo aqui, alinhamento, e a gente tem ferramentas de criação do alinhamento, certo? Bom, o perfil tem a mesma coisa. Entretanto, ele precisa de um passo anterior, que é justamente gerar o perfil do seu terreno. Você precisa de uma base ali para saber onde você vai implantar o seu grade, tá? Assim como você precisa no seu alinhamento, pelo menos das curvas de nível e do cadastro, né, para você ali locar o seu o seu eixo, né, o seu eixo de projeto, o seu alinhamento, você aqui precisa de uma guia, né, que é justamente você criar o perfil de superfície, tá? Então, vão nessa ferramenta aqui para File e cliquem nesse primeiro ícone aqui, ó. Create Surface Profile, tá? Bom, ao clicar nele, ele vai abrir essa caixa de diálogo. E há algumas coisas interessantes para a gente verificar aqui, tá? Primeiro, ele vai indicar para vocês todos os alinhamentos que vocês têm cadastrados aqui. Bom, como a gente só tem um, vai aparecer somente um, tá? Por isso, pessoal, que eu falei na aula passada, que é importante o nome que você está dando para o seu elemento, tá? Porque às vezes é tanto alinhamento que a gente acaba se perdendo, né? Ao longo do projeto, vai haver necessidade da gente criar outros alinhamentos, tanto alinhamento de eixo quanto alinhamento de referência, tá? Então é importante que se dê um nome. Para esse projeto, para essa atividade nossa, a gente vai precisar criar mais dois quando a gente for trabalhar ali com o encabeçamento das radiais, que a gente vai fazer esse exercício na sexta-feira, tá? Então, a gente vai ter necessidade de criar mais outros aqui, a gente vai dar um nome adequado a eles, tá? Então, eu clico aqui no alinhamento desejado. Uma particularidade, se você às vezes não sabe o nome, você tem essa opção aqui, ó, você pode selecionar direto do desenho. Às vezes tem muitos, você às vezes perde ou não lembra, você clica aqui, e ele vai selecionar o alinhamento que você quer, tá bom? Esse ícone aqui, onde tem um cubo e uma seta de seleção, tá bom? Bom, então eu tenho aqui as minhas duas superfícies, né? A natural e a SRTM, tá? Bom, primeiro vamos trabalhar com a natural primeiro, tá? Então você clica nela, então, para esse alinhamento para a superfície, e para essa quilometragem aqui, você pode definir para que segmento você quer fazer o seu perfil, tá? Então aqui ele está falando que o nosso alinhamento ele começa 19.800 até o 23, quase 24, tá? Que é a referência que a gente indicou na aula passada, tá bom? E aí eu clico em adicionar. E aí ele já coloca para mim uma lista de perfis, tá? Ou seja, que para aquele alinhamento eu vou gerar um perfil do minha superfície natural. E coloco para desenhar. Aí no desenho ele vai me pedir uma série de, de parâmetros ainda. Geralmente são parâmetros de edição e tal. Aqui, primeiro, o Profile View Style, ou seja, que estilo que você quer colocar na sua apresentação, tá? A gente vai discutir isso aqui quando a gente estiver montando a grade,
tá? Mas você tem vários estilos aqui, por isso que eu falei, olha, peguem importem aqueles dados do modelo que a gente trabalhou na segunda-feira, né? Porque aí ele vai importar todos esses modelos que eles passam a ficar aqui, tá? Senão você vai ter que trabalhar com modelos default do civil aí, que às vezes não estão adequados aí. Então você pode o que é importante no civil, uma coisa importante aqui a gente destacar, vou abrir um apêndice aqui para a gente discutir isso, que é você, antes do seu projeto, verificar qual vai ser o formato, o que que você quer, que tipo de informação você quer no final, você quer, porque você está fazendo um projeto, é para passar informação para alguém, certo? E essa informação tem que estar adequada à forma com que a pessoa, ou as normas, ou o cliente, que ele esteja querendo. Às vezes ele tem um formato, então, olha, tem um formato de apresentação do meu perfil. Então, você tem que pegar aquele formato e fazer a adequação e criar aqui no perfil, criar aqui nos seus estilos, tá? Por exemplo, aqui, ó, tem um perfil Rumo que foi criado para o projeto da Rumo, certo? Então, ele tem toda a adequação de forma que, quando a gente fizer a edição, que é a saída lá, a criação do seu projeto, todas as informações estejam formatadas aí de acordo com o modelo do cliente, tá bom? Então, isso aqui é importante. E você pode criar os seus, ou editar até mesmo, os parâmetros desse estilo aqui, tá? Como eu disse, como são vários parâmetros, a gente não vai se ater a gente fazer a formatação de cada um, tá? O que eu estou mostrando aqui, o objetivo do curso é mostrar as ferramentas básicas e essenciais para você desenvolver um projeto. Quanto à parte de edição, isso aqui é você entra e a coisa é meio que processo iterativo seu, você vai mexendo, vai verificando e vai adequando, tá? Mas todos os parâmetros, eles são editáveis, tá? Bom, vamos aqui avançar. Aqui você indica qual o, o trecho, né, a quilometragem que você quer representar o seu perfil. Você pode indicar o automático, que ele pega todo o trecho, ou especificar um segmento, tá? Vamos deixar no automático. Também a altura, tá? Ou seja, que cota que você quer que represente no seu perfil, na sua saída, tá? Você pode utilizar um, uma cota aqui maior para você. Às vezes, você precisa uniformizar aí os seus perfis, então você utiliza o valor especificado. Geralmente eu gosto de trabalhar com este aqui, tá? Porque às vezes esse aqui, o automático, é muito apertado. Às vezes você precisa colocar alguma outra informação. Aqui você especifica alguns parâmetros aqui em relação à saída da superfície. Você quer ou não desenhar, o tipo se você quer ela dinâmica ou estática. Dinâmica e estática, a diferença é o seguinte: se você fizer qualquer modificação no seu, no seu traçado que gerou, ou até mesmo no seu terreno, ela vai atualizar automaticamente. Estática, ela fica da forma que está, tá? Ah, pô, é preferível que seja dinâmica, mas às vezes a estática pode servir para alguma outra coisa, tá bom? E aqui você modifica também, aqui você faz uma verificação de qual que é a sua elevação, o seu ponto inicial. É uma forma de você estar verificando e setando aquilo que você quer demonstrar ou não, né? O data bands, né, que a gente vai ver. Deixa eu desenhar para vocês poderem entender melhor o que vem a ser esses elementos aqui, tá? Que são elementos de apontamentos no cabeçalho do perfil, informações no cabeçalho. Ou no cabeçalho não, no rodapé, tá? Desculpa. E aqui os heads, tá? Se você quer colocar, por exemplo, algum head aqui, diferenciar corte, aterro, ou algum outro material específico, você pode utilizar esses heads aqui, tá bom? Isso desde que vocês tenham mais de uma superfície, o que não é o nosso caso aqui por enquanto, tá? E aí eu vou, agora, simplesmente, eu posso clicar em qualquer lugar aqui, tá? Um pouco mais afastado, porque ele ocupa o espaço, e aqui eu tenho
já o meu perfil altimétrico, tá bom? De qual terreno? Deste terreno aqui, tá? Da minha superfície natural, tá bom? Isso já em relação a cada estaqueamento do meu projeto. Ah, poxa, Alex, eu quero mexer no meu alinhamento por algum motivo. Vou, é, vou modificar essa curva, vou jogar ela para cá. Ele atualiza automático? Atualiza. Tudo isso aqui está sendo atualizado agora de forma automática, tá? Qualquer modificação que você faça aqui, ele vem repercutir no perfil. E até mesmo com relação à própria quilometragem, óbvio, ele está alterando tudo. Tanto que a minha cadeia agora de alinhamentos, no meu alinhamento, eu já tenho aqui, ó, no profile, a minha superfície natural, tá? Então, na minha cadeia aqui de alinhamentos, eu tenho aqui o meu alinhamento, e dentro do alinhamento eu tenho esses outros elementos aqui, né? Que, nesse caso agora, é uma superfície natural, que está linkada diretamente a ele, ok? Ah, e agora eu quero gerar outro perfil de superfície. Vejam que a gente tem o SRTM, não tem? Que a gente obteve da extração das curvas de nível lá que a gente fez na aula de segunda, certo? Bom, então vamos projetar ele aqui agora, no nosso perfil. Como é que eu faço? Bom, vocês vão lá em Profile novamente, criar superfícies, mesma coisa, mesmo trabalho. E aí eu seleciono o eixo, só tem um, clico em superfície SRTM e peço para adicionar. E mando desenhar. Simplesmente você não precisa agora fazer nenhum parâmetro. Ele já vai cair aqui, ó. Oh, olhem a diferença. Ah, eu não estou conseguindo verificar aqui o meu SRTM, né? Então, o que que eu faço? Venho aqui em propriedades, né, do perfil, e eu mudo aqui, ó, isso aqui tudo, pessoal, eu posso editar, tá? Eu fiz aquelas configurações iniciais, mas eu posso editar tudo novamente, tá? Então, eu clico aqui, propriedades de vista do perfil, e vou modificar as elevações. Eu preciso de mais elevação, então vamos botar aqui 520, tá? Por exemplo. Foi muito, né? Precisava tanto. Acho que 500, 500. Pessoal, lembrando uma coisa, este perfil ele está deformado, tá? A gente sabe que todo perfil altimétrico de projeto, ele é deformado 10 vezes na vertical em relação à horizontal, tá? Vou fazer uma demonstração aqui. Você vem aqui, editar estilo do perfil, e aqui onde tem graph, você modifica aqui o fator de exagero vertical, né? Se eu colocar 1, ele vai ficar mais achatado, mas é a situação em escala real, tanto na horizontal quanto na vertical. Então, para efeito isso aqui é uma coisa importante demonstrar, eu, eu gosto muito de utilizar, por exemplo, quando eu dou aula, de utilizar esse exemplo, né, para justificar por que que a gente usa o exagero vertical, né? Justamente para isso. Porque se você fosse trabalhar dessa forma aqui, as escalas, tanto na horizontal quanto na vertical, ficaria inviável você enxergar aqui é, a feição, né, do seu terreno, a feição do seu perfil, tá bom? Agora observem aqui, ó, o SRTM em relação a, a, aos dados aqui, que esses dados são obtidos do LiDAR, né? São pontos da aerofotogrametria, né? Observem aqui a diferença aqui no SRTM do LiDAR, né? Então, a sua base, né, a sua base de referência,
né, de MDT, faz toda a diferença aí no final aí do seu projeto, tá? Para a fase de estudo, ok, vocês estão observando que a feição do terreno, ela se apresenta de forma razoavelmente similar. Talvez, vamos observar uma coisa aqui, talvez seja talvez por conta de, sei lá, talvez vegetação, se bem que aqui já está numa área que nem está com tanta vegetação, né? Porque às vezes o SRTM dá muita diferença em relação ao modelo topográfico, seja por topografia convencional ou seja por laser, porque em ambos você pega a superfície do seu terreno, o solo, que é o que interessa. Geralmente o SRTM acaba pegando um pouco copa de vegetação, então às vezes essa diferença ela pode vir de vegetação. E outra coisa que a gente observa no modelo aqui, ó, do SRTM, a caracterização dos talvegs, tá? Isso aqui é bem pronunciado na diferença entre os dois modelos, tá? Isso aqui acaba sendo bem preponderante, porque às vezes você bota um grade aqui, não caberia um bueiro. Se você utilizar o ladder, você tem um talveg às vezes bem profundo, tá bom? Então, só para mostrar o seguinte, você consegue trabalhar com duas superfícies, três, quatro, quantas você quiser, né, no civil, e verificar essas superfícies no seu perfil, né? Trabalhar com elas de forma conjunta. Lógico, aqui só foi uma demonstração para a gente verificar até a compatibilidade do SRTM com um modelo real, né, e verificar a possibilidade de trabalhar com duas superfícies, tá bom? Ah, eu não quero mais que essa superfície do SRTM esteja aqui. Bom, simplesmente vou lá em Profiles e desligo. Ela está lá, ela está carregada, só que eu não estou mais observando, ela já não faz diferença para mim, tá bom? Então, pessoal, compreenderam essa parte aqui, como é que eu extraio bem simples, né? Então, com os dois dados aqui, você agora tem a possibilidade de observar o seu perfil do terreno. E aqui, uma coisa importante, no meu rodapé, né, eu tenho aqui algumas informações importantes com relação tanto a valores de cota do meu perfil, em relação a cada estaca, quanto aqui é uma coisa muito importante, e geralmente todo mundo pede, né? Todo cliente pede, que é justamente a planimetria, né? Colocada aqui no rodapé do seu perfil, tá? Isso aqui é bastante útil, bem útil na nossa parte aqui de ferrovia, para a gente verificar, não ter necessidade, às vezes, verificar aqui, se eu não tivesse, pô, o que está acontecendo na, na, no quilômetro 21 mais 300? É uma situação de curva, de espiral, de tangente. Bom, aqui eu estou observando situação de tangente até esse determinado trecho. Tá? Aqui eu tenho a minha espiral, aqui eu tenho a minha circular. E é bem útil, tá? Para a gente, por exemplo, verificar trechos que estão com AE, verificar trechos quando você está implantando aqui a possibilidade do AMV, verificar trechos que porventura a gente precise fazer uma compensação de rampa e tudo mais, tá? Até para verificar o valor, né, da compensação que a gente tem que fazer nesse segmento, porque ele já está colocando para mim o raio. Aqui outra coisa, já coloca o valor até do comprimento da tangente, tá? Porque eu tenho a tangente de 44, ou seja, já está naquele limite de 40 metros que a gente precisa entre as curvas. Bom, se eu quiser modificar, por exemplo, a frequência aqui, eu preciso de mais cotas, né, do no meu rodapé. Então, eu venho aqui. Tudo que está no rodapé está nessa parte de bands, tá, pessoal? A gente pode modificar aqui, tá ok? Então, por exemplo, as minhas cotas de terreno estão colocadas aí ele está no valor default. Eu vou modificar para 20. Pronto. Aí eu já tenho agora
as minhas cotas, que é o ideal, locadas aí de 20 em 20 metros, tá? Como é o ideal. E aqui a minha quilometragem de 100 em 100. Bom, eu quero minha quilometragem agora de 20 em 20 também. Modifico aqui na estaca. Não é ideal fazer isso, tá? Porque ele vai encavalando uma com a outra até isso aqui você não te confunde muito. Então, deixa aqui com zero, valor default mesmo. Opa, 100, tá 100 aqui. Ok? Então, essa forma aqui é uma boa forma de apresentação, tá? Aqui a gente está observando que ele tem uma elevação terreno e projeto, certo? Mas os valores estão iguais, estão vendo? A cada estaca aqui, ó, 459,79 e assim sucessivamente. O que acontece é que, por enquanto, eu só tenho a indicação aqui do meu terreno. Eu ainda não gerei o perfil de grade, tá? Que eu passo agora, que a gente vai fazer na nossa sequência, tá bom? Bom, feito isso, agora a gente tem um problema de definir o nosso grade, certo? Que é a parte agora que eu acho que na ferrovia é a arte do negócio, né? Você colocar o grade adequado com as limitações que a gente já conhece e aí obter uma situação favorável aí de implantação do seu corredor, né? Principalmente no que se refere a corte e aterro, no que se refere a encaixe de obras de arte correntes, no encaixe ideal de uma OAE, tá? Não colocando situações que possam vir a inviabilizar ou dificultar a drenagem da sua ferrovia, do seu corredor. Então, tudo isso tem que ser colocado e o momento, né, da gente trabalhar é agora, entendeu? Na, no trabalho de determinação do meu perfil de grade acabado, tá bom? Bom, e como é que eu faço isso agora? É simples, tá? Da mesma forma que a gente tinha ferramentas para a gente gerar o nosso traçado, o nosso eixo, a gente tem ferramentas similares para gerar agora, para trabalhar dentro do perfil. Lembrando que para gerar, né, isso é importante, para gerar o seu perfil de grade, né, o seu perfil altimétrico acabado, a gente precisa ter como base, né, a nossa vista, né, do nosso perfil, já com a base da superfície, né, para a gente saber aqui, ter a referência do que a gente está fazendo, tá bom? Então, eu passo para em Profile, segunda ferramenta, ferramenta de criação de perfil, aqui, tá? E aí ele vai te pedir o seguinte, qual vista de perfil você quer criar, onde você quer. Então, você pode ter várias aqui. Então, você clica aqui e ele vai estar associando esta vista aqui àquele alinhamento. Óbvio, porque essa vista aqui, ela é relativa àquele alinhamento que a gente havia criado aqui, tá? Então, ao clicar aqui, você já reconhece que eu quero fazer o meu grade em relação a este alinhamento, tá? E aí eu dou um nome para ele. Se você não der o nome, ele vai pegar o nome que está aqui, tá? Às vezes não precisa se preocupar. É até uma questão de organização, a não ser que você, e pode haver o caso, de você ter vários grades, né, vários perfis altimétricos para o mesmo alinhamento. Aí você tem que dar uma diferenciada. Se você tem só um, você deixa aqui dessa forma e já vai pegar o nome do alinhamento aqui para você. Determina o estilo, tá? Da mesma forma que você tem um estilo para alinhamento, um estilo para vista de perfil, um estilo para apresentação da sua superfície, você tem um estilo para o seu perfil altimétrico, tá bom? E aqui você pode, critérios de projeto, geralmente aqui ele está com a hasto, né? Isso que eu falo, o civil, ele tem todas as características de um software para
para projeto rodoviário, né? Ferroviário a gente tem que ficar arbitrando. Mas eu acho isso até, por enquanto, é bom, enquanto a gente não tem uma normatização é, formalizada e para todo mundo no Brasil, o que que acontece hoje no Brasil em relação à ferrovia? Cada concessionária adota critérios específicos para ela. Se você for para a RUM, é um. Se você for para a Vale, é outro. A Valec adotava outro. Se você for na MRS, é outro. Entendeu? Então, não há unificação. Eles podem apresentar certas similaridades, né? Com relação a, por exemplo, todos aqueles parâmetros que a gente já viu, de superelevação, raio de curvatura, a forma com que você determina os parâmetros, superelevação e tudo mais, mas é, também indicadores de perfil, que a gente vai ver aqui agora, né? Os parâmetros do perfil altimétrico. Então, cada um adota de uma forma, não há unificação. Então, é bom que isso ainda esteja meio que livre e a gente vai fazendo o desenvolvimento do projeto de acordo com as condicionantes do cliente, tá? Porque, apesar que a gente sabe que o ideal é ter uma parametrização, mas como a gente viu o material rodante, todos os parâmetros de geometria, eles advêm das limitações do material rodante, né? Então, você precisa saber que tipo de produto que você está escoando ali, que quantidade, que tipo de material rodante você vai ter para parametrizar os elementos geométricos da sua ferrovia, né? Enquanto isso, no Brasil, eu acho muito complicado a gente ter por conta dessa variedade, né, de funcionalidades. Uma ferrovia carrega minério, uma carrega carga geral, uma carrega granéis agrícolas. Então, eu acho que, por enquanto, essa normatização dos parâmetros e unificação, acho que vai ser bem complicado. Acho que o único que a gente está conseguindo ainda é a bitola. Tá bom? Então, pessoal, vamos lá. Voltando aqui, tá? Vou dar OK. E aí ele me abre uma ferramenta similar à ferramenta que a gente tem para a criação do alinhamento, certo? Para a criação do alinhamento. É bem similar. Às vezes, o que acontece muito é que às vezes eu estou com as duas abertas aqui, trabalhando e tal, e na pressa ali, eu acabo pegando a de alinhamento vertical, achando que é, é do alinhamento horizontal, e aí eu faço uma coisa aqui, ela repercute lá, é complicado, né? Porque elas se parecem muito, mas, como diz, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, tá? Como dizia eu não sei se foi o Tim Maia que falou essa frase. Vamos lá. Primeira coisa, assim como a gente fez no alinhamento, é a gente já definir de cara um perfil aqui de tangente mesmo. Eu por enquanto, só para a gente, para efeito didático, a gente vai criar um perfil aqui, tá? Bom, agora observe o seguinte. Setei aqui de um ponto colado no terreno para outro aqui. Ah, isso aqui poderia ser um grade ferroviário? Até que poderia. Menos 0,18, né? Tá razoável aí com relação à rampa, mas eu tenho alguns problemas aqui, tá? Bom, primeiro, né? Já relembrando alguns parâmetros de geometria que a gente discutiu. Eu faço uma pergunta. Vocês acham que esse grade aqui, ele tá bom? Ele tá adequado? O que vocês acham dele? Uma pergunta. A gente tem que mexer, a gente tem que modificar. Ele tá bom assim, eu posso tocar o meu projeto. E aí? Hum? Dá para mexer nas rampas, não? Para Hum? melhorar a situação dos cortes? Melhorar a situação do corte. Bom, tá um corte razoável. Para ferrovia, ele não é tão alto, tá? E a gente talvez não fuja muito dessa situação do corte aqui, depois quando a gente tiver o grade acabado. O problema reside em duas coisas aqui. Primeiro, essa rampa de 0,18.
Para uma situação até de aterro, talvez nem com um corte baixo, como ocorreu aqui, ó, que vai dar um corte bem relativamente baixo. O problema reside no fato do seguinte: uma rampa de 0,18 no corte aqui, ela dificulta para mim a questão da drenagem, tá? Eu não consigo efetuar um escoamento favorável aqui para esse corte. Essa é a grande questão que a gente vai ter que fazer a modificação desse grade, tá? Então, a gente tem que obter situações que a gente possa ter ao menos 0,3. Então, vou pegar aqui, simplesmente vou fazer isso aqui, 0,36. Vou colocar outra coisa aqui também. É bom que a gente já se adianta aqui em algumas ferramentas, em alguns itens. Eu tenho aqui o meu grade, acabei de gerar, tá? Ele já vem com os dados aqui para mim, já fica aqui no rodapé. A distância, né? Nesse caso aqui, a distância, eu não tenho PIVs, pontos em flexão vertical, intersecção vertical. Ele está pegando desde o ponto inicial ao final. Então, eu tenho um comprimento aqui do meu segmento e tem aqui a rampa, tá? Bom, eu posso modificar isso simplesmente vindo aqui nas pontas, ou se fosse um PI, e modificando aqui, tá? Mas isso não é ideal, às vezes é meio chato você ficar mexendo para lá e para cá até chegar num determinado valor. Eu posso fazer o seguinte: assim como ele abre uma caixa de editor de geometria para o meu alinhamento, ele vai também abrir uma caixa de edição de geometria para o meu alinhamento vertical, que são aquelas mesmas ferramentas de criação. E aqui, ó, eu tenho um grid view relativamente parecido ou similar ao que eu tinha, né? Lembra o que a gente fez na aula, no início da aula? A gente alterou os parâmetros do traçado dentro daquele grid view. Aqui também é a mesma coisa. Então, isso aqui é o que vai facilitar a nossa vida de poder parametrizar o nosso grade, né? Então, aqui, ó, eu quero 0,3, certo? 0,3%. Estranho. Deixa eu fechar. Isso aqui é bem comum, tá, pessoal? Ele dá essas... peraí. Problema aqui. Às vezes tem dessas. Ok. Estava em cima do outro aqui, tá? Bom, eu vou colocar aqui, ó, 0,3. É um grade bom? E aí, o que vocês acharam agora? Tá razoável, né? 0,3 e tal. Eu não crio problema com a minha drenagem, né? Mas imaginem só que isso aqui eu esteja subindo e à medida que eu for mergulhando aqui com o meu grade, essa situação aqui, ela vamos dizer, se propague. Vou fazer o seguinte, eu vou colocar isso aqui no terreno, eu já não tenho uma situação num grade mínimo, mas o que eu vou fazer? Vou quebrar. Agora entra a questão da gente utilizar os PIVs. Assim como a gente tinha os PIs, né, a quebra do traçado no alinhamento, a gente tem também essa quebra, que é o PIV, no perfil. E é um ícone relativamente bem similar. Você clica aqui, Insert PIV, e aqui eu vou colocar um PIV aqui, para obter uma quebra e garantir aqui que, por exemplo, eu possa ficar com 0,3. Certo? Bom, aqui ocorreu uma situação o seguinte, certo? Eu estou garantindo aqui que o meu corte esteja com 0,3%, vou garantir o escoamento superficial, né? Agora, isso aqui vai ser uma obra de arte, tá? Apesar que na situação do projeto, isso aqui era um bueiro, né? A, o estudo geológico apontou que era um bueiro. Mas aqui, no caso, a gente vai utilizar esses dados que a gente vai gerar hoje
para fazer as etapas posteriores. Então, a gente vai modelar aqui o encabeçamento de uma obra de arte nesse trecho. Tá? Até mesmo porque eu não sei se o Rafa, você está aí, o Rafael Sattler? Acho que não, né? Ele vai utilizar esse mesmo modelo aqui para fazer a aplicação lá no Revit, tá? Isso aqui que a gente está gerando vai ser a base para ele trabalhar no Revit lá aplicado ao AE, tá bom? Então é importante vocês terem depois até isso aqui para poderem compreender melhor, tá? E aí uma coisa fica ligada com a outra. Bom, o ideal aqui, pessoal, é eu fazer o quê? Eu tenho aqui uma obra de arte, tá? Bom, o que é ideal que nesse trecho eu faça? O que vocês acham? Eu tenho uma OE aqui. OE é custo, né? O pessoal de OE vai me ajudar, né? O que eu tenho que fazer aqui nesse trecho para ficar ideal aí, uma OE, uma boa OE aqui, uma OE, talvez não boa, né? Boa é um negócio muito, né? Talvez muito subjetivo, mas uma OE funcional, econômica. O que eu tenho que fazer nesse grid aí? Me ajudem. O que eu tenho que fazer nesse trecho? Eu acho que deveria baixar para tentar diminuir a extensão do sóio, né? Exatamente, eu vou tentar abaixar de forma que eu reduza a extensão e a altura, né? Vou abaixar o quanto? O mínimo, o máximo que eu conseguir. Sempre limitando aqui a seção de vazão, a cheia máxima, tá? A gente não vai entrar nisso agora, né? Dado que, por exemplo, a cheia máxima aqui seja um custo da água pequeno, que a cheia máxima não vai atingir aqui, né? Então, o ideal é que eu mergulhe isso aqui, pessoal. Eu mergulhe mesmo, porque é economia para o seu projeto. Uma OAE, a gente sabe, aqui ela vai ter o quê? Cada um desses aqui é 20, então a gente vai ter aqui, no mínimo, uma OAE de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, vamos lá, uma OAE de 180 metros, né? É razoável, tá? Razoável. Então, o que a gente puder deixar ela mais econômica, o grade está bom, esse grade aqui está adequado. Mas aí você chega lá para o seu cliente e aí acontece o seguinte, lá na frente, alguém pode questionar, falar, poxa, por que você fez uma área tão alta? Né? Lembra que às vezes a gente tem responsabilidade técnica aí no projeto. Então, o ideal é que a gente busque o máximo possível de eficiência. A não ser, a não ser que o cliente, eu estou aqui seguindo todos os parâmetros da minha ferrovia, né? Acho que exceto aqui, ainda tem um 012 aqui, eu tenho um texto de corte. Isso aqui também tem que ser retirado de alguma forma. Eu posso, por exemplo, poderia ter muito bem fazer isso aqui. Jogar um pouco mais para cima e retirar totalmente a minha situação de corte e deixar uma situação de aterro, que aí eu posso, tá? Apesar que o Clauber me xinga às vezes, ele não está aí, mas ele fala também que a questão de grade zero ou grade menor que 0,3 em trechos de aterro também atrapalha, porque a água vai ter que escoar da mesma forma. Só que no caso do aterro, você ainda consegue retirar ali por descidas. Aí o que ele tem que fazer? Aumentar a quantidade de descidas, porque ele não vai ter uma vazão, o grade não propicia a gravidade necessária para o escoamento. Então, aí ele fala, eu tenho que colocar mais descida, mas não é uma situação tão crítica quanto no corte, que você não tem como tirar, você só tem como tirar pelas pontas, e por uma ponta, geralmente, né? A não ser que você crie um ponto de inflexão no meio do corte, que às vezes isso é muito bom, né? Você divide ali a carga dos dispositivos. Mas, se você sair numa situação dessa aqui, tá tranquilo, tá? Mesmo que você tenha uma rampa de 0,8, porque operacionalmente, esse grade aqui está ótimo, concordam? Ele aqui obedece 0,3, certo? Ou seja, para um corte aqui, eu estou seguindo a rampa mínima. E aqui eu tenho um grade 0,8. Vocês concordam que esse grade, do ponto de vista operacional, ele está perfeito?
dado que a gente viu, concordam? Certo? Está bom. Agora, para o critério aqui da gente adotar uma OAE mínima, ele talvez não esteja tão bom, certo? Por quê? Aqui eu ainda tenho gordura para queimar para tentar reduzir. Agora, se o cliente pretende uma situação operacional perfeita, que a simulação, olha, eu tenho que ter uma velocidade tal, a minha limitação de combustível, ou até mesmo com relação à resistência média aí de rampa ao longo do trecho seja tal, então o que aí sim, é outra coisa. Tá? Mas se você for seguir os parâmetros de geometria até onde você puder para reduzir o custo da da sua infraestrutura, então isso aqui ainda tem gordura. Né? Então, o que, que eu tenho que fazer é deixar isso aqui o mais baixo possível. Concorda? Sempre se atentando agora ao limite da minha rampa. Né? Vamos parametrizar o seguinte, assim como foi feito no projeto da Rumo, que a minha rampa no sentido crescente, tá? Aqui é uma coisa até que o Thiago tinha me atentado, que ele estava com dúvida no que era rampa de sentido importação, exportação, que era uma coisa que eu deveria ter dado na aula de fundamentos, tá? E não acabei não dando, mas talvez pelo tempo, por ter às vezes, às vezes a gente acha que é um assunto irrelevante ou muito simples, mas talvez para o meu dia a dia. Eu olho, às vezes, pelo tanto tempo de atuação, a gente já enxerga isso, mas às vezes, que está chegando, tem essa dificuldade. Então, eu queria abrir aqui também um apêndice para a gente discutir e aplicar nesse exercício aqui o conceito do que é rampa de importação e rampa de exportação dentro do contexto ferroviário, tá? Então, rampa sentido exportação ou sentido trem carregado, o ideal às vezes é utilizar sentido trem carregado, tá? Porque exportação é uma característica que denota as nossas ferrovias, as ferrovias brasileiras, porque elas atuam da seguinte forma: como não são ferrovias de carga geral, que servem para cargas, por exemplo, de uma cidade para outra, ou de um centro urbano para outro, a gente tem uma característica bem particular nas nossas ferrovias, que são ferrovias que atuam da área de produção, seja ela minério ou granel agrícola, para os portos, né? Para os portos. Então, tudo que se destina aos portos, isso aí acontece desde do século, não do passado, do século retrasado, né? Acontece dessa forma, né? Os nossos trens sempre iam mais carregados no sentido para o porto. Então, o sentido prioritário de carregamento era o sentido exportação, tá? E o sentido importação, trem vazio, ele voltava descarregado. Então, o que que acontece? Você passa a ter uma necessidade de diferenciar as rampas no sentido do deslocamento da sua composição. Se ele está carregado, isso a gente viu em material rodante, está com toda a carga por eixo ali, 32,5 toneladas e tal, né? Então, o que que acontece? Você vai ter uma limitação da sua rampa devido à tração disponível. Então, você vai ter que colocar mais tração, ou então sua velocidade vai cair muito até ele parar, tá? Então, é o seguinte, há de se diferenciar, então, o que que é rampa sentido trem vazio e trem carregado. Tá? Nesse caso aqui, no projeto da Malha Norte, nós adotamos que, no sentido, nesse caso, né, nesse caso desse segmento, o sentido crescente do estaqueamento, que a composição está se deslocando, é o sentido que ele está carregado, certo? E o sentido contrário, né, o sentido decrescente, ele está descarregado, ou seja, ele está indo só com os vagões vazios para pegar o produto e levar para o porto. Então, ele está só atuando com a tara ali do veículo, né, que a gente viu que é bem menor do que quando ele se encontra carregado. Você sai das suas 25 toneladas de tara e passa para 130.
Então, é um cenário totalmente diferente. Então, as rampas, para efeito de economia, né? Porque simplesmente eu poderia fazer, vamos adotar as mesmas rampas nos dois sentidos. Imagine que eu estivesse trabalhando com 0,6 e 0,6. E a economia, como é que fica? Né? Ou seja, a gente sabe que a rampa de 0,6 vai me imputar maiores cortes e aterros, porque eu vou estar já com o meu grade limitado, e OAS também maiores e mais extensas. Então, por que que eu vou fazer isso, sendo que um cenário que eu sempre vou ter um trem atuando naquele sentido descarregado? Né? Por exemplo, situação da Vale, lá em Carajás, sempre vai ocorrer isso, né? Eles sempre vão ter que vir com os vagões gôndola descarregados ali, vazios. Então, por que que eu vou colocar uma rampa maior? Eu posso trabalhar com uma rampa menor, posso trabalhar com uma rampa maior, dando economia no meu projeto. Agora, no outro sentido, não, eu estou limitado, né? Porque o trem se encontra carregado. Vamos adotar o seguinte aqui. Imaginem que esse caso hipotético, tá? Nos dois sentidos, tá? Imagine que eu quero uma boa ferrovia e que futuramente eu identifique que vai subir trem carregado aqui. Pode acontecer de combustível, né? Ou de fertilizante, ou de carga geral, entendeu? Então, esse parâmetro com relação à rampa de importação e exportação tem que ser muito bem estudado, porque depois eu vou colocar uma rampa de 1%, tá? Depois eu vou limitar para sempre qualquer composição que venha carregada. Aí o que que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que colocar mais tração, mais locomotiva, gastar mais combustível, mais material rodante, ou vou ter que reduzir o comprimento da minha composição, certo? Isso aí a gente já tá doutor aí, a gente já viu isso bem lá na aula de material rodante, certo? Então vamos adotar o seguinte, que nos dois sentidos aqui, a gente esteja trabalhando com rampa 0,6, tanto no sentido exportação quanto importação, tá? Então ele vai ter que enfrentar 0,6 nos dois sentidos. Então aqui, ó, 0,53 eu estou bem próximo, tá? Eu estou bem próximo desse limite, porque a composição ao adentrar aqui 0,53, tá? Bom, então vamos fazer o seguinte, vamos jogar para o limite. Vem aqui e coloca o 0,6, tá? Ficou com 0,37, tudo ok. Agora aconteceu um problema, olhem só. O que vocês acham que tem de falha aqui? O que está errado aqui? Uma coisa estranha aqui. Ponto baixo aqui no corte, ó. Ou seja, minha escoamento superficial vai chegar aqui e vai parar. Ele não vai subir e eu vou ter algum problema nesse ponto, tá? Bom, a drenagem resolve? Poderia resolver colocando aqui uma descarga aqui, um dispositivo com altura variável, já nesse final, se resolve. Mas não, geralmente não vamos criar problema para os nossos amigos drenólogos, tá? Então, simplesmente o que eu posso fazer é, se eu clicar nessas setas aqui, eu posso congelar um segmento e modificar o outro, simplesmente fazendo isso aqui, ó, tá? Então, eu venho, desloco, pronto, resolvido o problema, certo? Resolvido o problema. E minha rampa 0,6, mantida aqui. E aqui uma rampa de 0,43. Ok, tá tranquilo. Eu não estourei a rampa nesse sentido e nem no outro, tá? Agora, a gente está com grade bom, razoável. Agora, uma coisa, de repente, isso aqui o Guilherme vai lembrar bem dessa história. Eu quero que a minha OAE, pô, eu estou com a OAE aqui. Vocês acham que eu posso abaixar mais essa OAE? Eu posso reduzir mais? Eu ainda tenho mais jogo para reduzir isso aqui? O
vocês acham? Aqui eu vou ter uma obra de arte especial nesse trecho, já sei. Drenagem lá já me falou, olha, vai ter uma OE aqui. O que isso muda na minha configuração do grade? O que isso altera? Hum? Da concordância, né? Sim, a concordância. É um item bom. Porque é o seguinte, aqui está com 0,43. Se eu quiser ir até o limite, eu venho aqui e faço isso, ó. 0,52. Se eu quiser, para reduzir esse corte, ainda posso subir aqui um pouco. Então, vou fazer o seguinte, vou colocar 0,6 dos dois lados. Posso fazer isso? Até que posso. Vai ver que nem tanto, mas eu posso. Eu reduzi o corte aqui, certo? E, bom, aqui é uma situação que eu estou no limite da minha rampa nos dois sentidos. Eu não tenho como mais abaixar isso, concordo? Eu tenho como abaixar mais? A não ser que eu mexa nas pontas, né? Mas aqui vamos dizer que eu esteja mantendo as pontas fixas aqui, que eu tenho que manter nessas cotas, tá? Eu não sei o que está acontecendo para frente. Aqui a gente vai trabalhar isoladamente nesse trecho. Vocês acham que eu tenho como reduzir mais? A uma é de seus 6 metros. É muito baixa, né? Relativamente baixa. Bem baixinha. Eu tenho como reduzir mais que isso? Não, né? Só que aqui eu tenho um problema. Aqui eu vou ter que ter uma concordância, tá, pessoal? Uma concordância vertical aqui, tá? Isso aí me implica o seguinte. Se eu tenho uma concordância e uma OE, elas não vão casar muito bem aqui não, tá? Quando você... não é que você não possa colocar uma concordância numa OE, né? Por exemplo, quando você faz uma OE muito extensa que está passando por um rio de grande calha, né? Por exemplo, o Sérgio vai lembrar que lá na Ponte do São Francisco, lá na Fiol, a gente tem uma concordância vertical no meio da OE, né? Porque eu não poderia manter ela num grade só, porque eu tenho que, como ela é uma extensão muito grande, como é que vai ficar os meus aterros nas pontas? Se eu mantesse um grade só, em algum momento ia ficar uma coisa enorme. E eu tinha que garantir o gabarito de navegação como a cheia do São Francisco. Imagine, a cota dele é uma coisa que oscila monstruosamente, né? A várzea dele ali é enorme. Então, a gente teve que colocar uma concordância no meio da OE, mas é uma concordância de crista e não de vale como essa, que é bem pior. Então, a gente sempre tem que tomar cuidado. Se fosse um bueiro, eu poderia fazer isso? Se fosse um bueiro, eu poderia fazer isso? Isso que eu estou fazendo agora? Ué, se fosse bueiro, sim. Bueiro sim, né? Bueiro não tem problema, eu só tenho que garantir o recobrimento aqui. Mas no caso da OE, não. Tá? Eu sempre tenho que garantir que essa OE não fique... ela pode ficar numa rampa? Pode. Mas rampa de ferrovia, que é uma rampa bem mequetrefe, né? Assim, do ponto de vista de, de, de rampa mesmo, de valor. Mas com relação à concordância, não. Tá? Então, eu tenho que manter isso aqui mais afastado. Tem um outro ponto aí também, né, Alex? Oi, uhum. Você Sim. consegue colocar a inflexão na OE vertical, mas você só consegue colocar a inflexão nos apoios, né? Então, naquele ponto ali, você fica com um ponto fixo. Uhum, Nesse caso aí, o apoio pode estar coincidindo com o rio, né? Exatamente. Exatamente. Tá? É ideal, fujam dessa situação, a não ser que ela seja bem preponderante, e se for uma situação geralmente de crista. No caso, eu nunca vi colocarem uma situação de vale, né? Como essa situação aqui, né? De côncava, né? Uma concordância côncava. Convexa, sim, você pode ter, e às vezes tem mesmo, não tem como, tá? Principalmente numa OE de grande porte. Tá? Mas o ideal, sempre observe se a OE está num trecho de um grade uniforme, né? Não de concordância. Bom, agora é o seguinte, eu posso ainda melhorar um pouco isso aqui? Dá para melhorar, tá? Eu coloco aqui um ponto
A situação para sair disso é colocar um ponto de inflexão aqui, tá? De forma que eu observe aqui se eu não estou estourando a minha rampa. Tá bom? O Rafa combinou o seguinte comigo. Alex, tenta colocar numa situação que eu tenho grade 0, tá? A minha OE. Ok. Colocamos aqui. Tá? Por quê? Isso vai facilitar lá no modelamento e tal. Apesar que é uma situação que se a gente busca, ok, o grade 0 é mais favorável até a própria implantação, modelamento, mas eu diria que não seria obrigatório, tanto porque, dependendo, eu tenho concordâncias aqui, ó. Eu vou ter que fazer concordâncias aqui. Talvez eu tenha que chegar isso aqui um pouco para cá, porque eu tenho um, uma situação de ponto baixo aqui. Eu ainda tenho que fazer minha concordância, e a gente vai ver que as concordâncias da ferrovia são relativamente grandes, e também de forma que nem a minha concordância, né, ela tem uma certa dissipação, também não entra na estrutura da minha obra de arte, tá? Ou seja, eu não posso ter concordância em nem algum ponto, eu tenho que procurar acabar ela naquele trecho, tá bom? Bom, a gente já está começando a ter uma cara de grade aqui, certo? O que a gente vai precisar, tá bom? Agora tem uma coisa, eu estou trabalhando com grades máximos aqui, certo? 0,6 aqui, 0,50, já vou arredondar aqui, 0,6. Beleza. Bom, pessoal, então, essa situação aqui tá legal, tá boa? Aqui que eu posso continuar agora, assim, a gente pode pular essa etapa e seguir, ou tem mais alguma coisa para fazer? O que vocês acham? Dado que eu estou com o meu OE o mais baixo possível, estou trabalhando nos limites da minha rampa, e agora, o que eu tenho que fazer mais? O que vocês acham? Hum? Tem mais alguma coisa para fazer? A minha rampa de 0,6 aqui, ela tá boa? Ela precisa ser ajustada? Meu trem vai conseguir? O meu trem carregado vai conseguir passar aqui tranquilamente? Aí, logo, tranquilamente não, ele vai estar carregado, isso aqui é um valor limite, então já vai estar sofrendo aqui nesse trecho. Mas ele vai conseguir atravessar esse segmento aqui tranquilo? Vocês acham? Eu diria que não. Agora eu faço a pergunta para vocês. Por quê? Primeira aula lá de geometria. Hum? Por causa das curvas horizontais. Que é o das curvas. Perfeitamente. Eu tenho curvas aqui, não tem, pessoal? 900, são curvas razoavelmente grandes, mas eu tenho curvas aqui. O que vai acontecer com minha composição nesse segmento aqui das curvas? O que vai acontecer? Ele vai agarrar aqui, né? Vai parar, a tração vai lá em cima, por quê? Por conta da resistência da minha curva. Aí, o que eu tenho que fazer com a minha rampa? Eu tenho que fazer com a minha rampa? Tem que compensar ela, né? Vamos lá para a nossa tabela lá no início. Raio de 900. Tem raio de 900? Tem. Raio de 900. E eu estou trabalhando com a rampa de 0,6. Vou compartilhar agora a minha tela da planilha, tá? Tá aqui, ó. Raio de 900. A minha compensação vai ser 0,09. Certo? 0,09. Então, eu não posso ter mais 0,6. Que valor que eu posso ter?
0,51 naquele segmento. Para que a minha resistência fique uniforme. Concordam? Certo? Então, nesse trecho aqui, eu vou ter que colocar uns pontos de inflexão vertical no início e no fim do segmento. E nesse trecho, eu vou colocar uma rampa de 0,6, uma rampa de 0,51. Ah, eu poderia, Alex, colocar ao longo de todo o segmento aqui, onde está essa? Poderia. Poderia sim, não teria problema. Você viria aqui e colocaria 0,51. Mas qual que é o problema disso? O problema é que você deixa ter um ganho aqui com relação à minha OE. Olha só, o meu ponto de inflexão subiu um pouco. Imagine que eu queira ela o tanto quanto mais baixa possível, né? Então, por isso que eu faço essa quebra, tá? Agora, uma coisa legal da gente ter para trabalhar é justamente isso aqui, ó. Aqui embaixo, porque ele está guiando, é bom para quem está analisando o projeto e também para quem está projetando, observar qual que é o trecho que eu tenho que colocar os meus pontos de inflexão para variar a rampa naquele segmento. Uma coisa também boa de se utilizar é você vir aqui nos labels. O label é justamente os dados que a gente tem aqui no meu perfil altimétrico. Vocês estão observando, ó, no PIV eu tenho aqui a cota, a estaca na qual ele se encontra, eu tenho aqui as minhas declividades e os comprimentos, né, das minhas tangentes verticais, e eu posso colocar no label o seguinte: elementos, pontos de geometria horizontal. Isso aqui é bastante útil. Eu venho aqui, adiciono. E olhem só. Ele passa a colocar dentro do meu grade os elementos de geometria horizontal. Isso aqui é bem útil, porque agora eu posso fazer o seguinte. Posso vir aqui e colocar pontos de inflexão. Geralmente você coloca um pouco mais afastado, tá? Depois eu vou explicar por quê. Então, se a minha curva inicia aqui, a curva eu estou incluindo a espiral também, tá, pessoal? Apesar que muita gente fala, assim, muito projetista, já vi muito projetista falar, você pode colocar ele dentro da espiral, né? Por quê? Ainda dentro, no meio da espiral, você ainda tem, vamos dizer, raios grandes, porque você está saindo um raio infinito para um raio determinado. Então, no meio, você ainda tem raios grandes. Então, você ainda pode ganhar um pouquinho. Eu falei, mas esse pouco, às vezes, é alguns centímetros de terraplenagem. E fica muito contrário à segurança, e você também passa a ter um ponto de inflexão dentro de uma circular, o que não é lá muito saudável, né? Dado o que a gente viu lá com relação aos engates. Então, isso é uma opinião minha como projetista. Eu sempre boto para fora e um pouco mais afastado, tá? Então, aqui eu vou colocar... Aí agora eu posso trabalhar com 0,6. Aí eu boto 0,51. Aí garanto que naquele trecho eu vou fazer a minha compensação. E eu volto para 0,6 após a curva. Ok? Agora eu garanti que a minha resistência... pô, mas é só 0,9, 0,09. Faz uma diferença, tá? Faz uma diferença para um trem aí de 15 mil toneladas. E Alex, Oi. acho que vale lembrar também, assim, em questão de uma diferença aí de ferrovia e rodovia, nesse caso, Uhum. em rodovia a gente deve evitar colocar as curvas verticais pouco antes das horizontais, né? Questão de visibilidade para Visibilidade, isso. visibilidade. Porque senão você pode, assim, a pessoa tem que, o usuário tem que ver a curva horizontal para ele Uhum. poder fazer a frenagem e fazer a curva de segurança. Aí, no caso, se você colocar uma curva vertical um pouco antes, aí pode atrapalhar nesse sentido, né? Nesse sentido da ferrovia, a gente... Não, na ferrovia não. Na rodovia, sim. Só Na rodovia. É interessante notar que na rodovia, com relação aos parâmetros de geometria e vertical, inclusive, o que impera é a visibilidade, né?
Isso, Tanto a parte de exatamente. concordância vertical, quanto a parte de colocação de alternância de curvas verticais com horizontais. Nesse caso da ferrovia, qual que é o elemento determinante? Isso até eu fiz aquela pergunta naqueles questionamentos. Qual que é o elemento determinante que a gente deve evitar esse tipo de situação? Né? São os engates, né, pessoal? Lembra? Os engates, tá? Eles vão estar sofrendo dois tipos de deslocamento ali, portanto, dois tipos de esforços. Então, não é saudável que você não tenha essa concordância vertical juntamente com horizontal, tá? E nesse caso aqui, ainda tem uma particularidade. Para a ferrovia, se a gente tiver concordâncias, ou seja, P's entre com diferença de valores de rampa menores que 0,10 deixa eu ver, para crista e 0,20 para vale, você não precisa colocar concordância vertical. Entenderam? Então, nesse caso aqui é 0,9, eu posso deixar o PI, que a gente chama de PI seco. Posso deixar da forma que está aqui. Tá? Por exemplo, no caso aqui, a gente vai ter que colocar concordância, né? Porque, olha só, você sai de 0,6 para... Vamos deixar aqui com 0, né? Para o nosso AF ficar no mesmo nível. Certo? Mas aqui eu não tenho necessidade. Então, agora significa o quê? Que minha rampa está compensada? Tá. Entendeu? Então, é aqui que a gente usa aquele cálculo de compensação de rampa, que vai garantir que a minha resistência, né, acidental lá, assistência acidental de via, fique uniforme. É dessa forma que eu garanto. Entendeu, pessoal? Alguma dúvida? Então, eu estou fazendo aqui uma ligação, uma aplicação daquele conhecimento que a gente adquiriu lá em geometria, aplicando aqui uma ferramenta do civil, tá? E mostrando a forma com que a gente procede, tá bom? Bom, aqui eu tenho outro problema. Eu tenho 0,6 aqui também, né? Então, vamos deixar aqui 0,6, para a gente garantir que a gente está trabalhando no máximo. Eu tenho 0,6 aqui também, certo? Eu tenho que compensar aqui também? Tenho, né? Vamos ver o valor lá. 1.500 na minha planilha. 0,05. Então, nesse trecho das curvas aqui, eu tenho que ter uma compensação de 0,05%. Tá? Então, nesse trecho, a rampa máxima 0,55. Essa é a facilidade e uma das vantagens de trabalhar com raios maiores. A compensação, óbvio, é menor, o desgaste é menor, entendeu? A superelevação é menor, a segurança é maior. Então, e a própria velocidade também. Tá? Então, nesse caso aqui, como as minhas curvas estão bem próximas, no lugar de eu colocar, vou colocar um ponto de inflexão aqui, aí vou colocar um aqui no meio, depois eu coloco o outro. Olha, nesses 40 metros eu posso colocar 0,6? Posso, não tem problema. Mas eu vou ter que criar dois pontos de inflexão aqui. Quem for implantar vai me xingar, tá? Então, já que estão bem próximos, isso não tem problema algum, eu vou colocar dois, no início e no final desse segmento, tá? E vou colocar aqui 0,6. Aliás, eu até poderia fazer o seguinte, para também não criar mais problemas. Se eu quiser apagar qualquer PIV, tá, pessoal? É só clicar em cima, vir na ferramenta e clicar aqui e deletar, tá? Deletei o PIV. Então, eu vou trabalhar da seguinte forma. Depois do zero, eu vou colocar 0,55, 0,6. Agora sim. Agora, tá faltando mais alguma coisa para o meu grade ficar bom? Né? Que eu ainda poderia fazer o seguinte, dar uma quebrada aqui, depois que ele passou, e colocar
Não, 6, 0. Ah, ok. Aí, aqui a coisa vai se propagar de outra forma depois. Tá? Então, esse aqui tá um grade bom, pessoal? O que vocês acham agora? Agora tá tudo beleza? A gente pode continuar? Alex, em relação a tem mais um ponto ainda, né? Esses PIVs aí, uma coisa que a gente aprendeu nesse projeto conceitual é que a concepção das OEs, em geral, elas passam por pelo menos uma revisão, né? Porque a gente faz uma primeira concepção, aí depois sempre tem uns ajustes para fazer, porque em momento posterior chega a batimetria, aí a gente vê que às vezes tem uma interferência de um apoio com o rio, aí às vezes tem o cliente que quer que a gente não invada a área das APPs, aí às vezes a gente acaba tendo que mexer na extensão da OE, né? Então acaba que assim, é comum a gente ter que, às vezes a gente manter o comprimento, mas ter que deslocar 15 metros para lá ou para cá, né? Dentro vamos dizer assim, a metade do vão, né? Isso é bastante comum. Em alguns casos a gente tem até que revisar o comprimento dela. Então assim, pra gente, se tiver curva horizontal, a gente já te xinga de cara, né? Porque a OE curva, ela é no mínimo o dobro do trabalho a mesma OE em tangente, né? Agora com vertical o negócio complica, né? Então, assim, esses PIVs aí, o que eu pediria se desse para afastar um pouco mais aí, porque a chance de ter que mover para lá ou para cá e acabar batendo no PIV ou se limitando pelo PIV é grande, né? Isso a gente vai ver aqui na etapa posterior, que a única coisa que falta para esse traçado é justamente colocar as concordâncias verticais dentro dos parâmetros que a gente está limitado. E a gente vai ver como é que isso vai funcionar aqui dentro. Aí vamos fazer o seguinte, vamos fazer um intervalinho, né? E aí na sequência a gente já volta com ele, tá? Com as concordâncias aí. E aí a gente faz essa verificação, tá? Porque aqui vai implicar o seguinte, né? Isso aqui é bom que está numa situação limite. Esse exercício eu achei ele muito bom, porque ele está lidando aqui, por exemplo, uma situação de... Isso aqui não é uma AE, mas a gente fez o que fosse, né? Para efeito didático do treinamento. A gente vai ter várias situações aqui da gente reduzir a OE ao máximo, trabalhar nos limites de rampa, fazer a compensação e, por último, agora a gente vai verificar a questão das concordâncias. Como é que elas vão agora funcionar aqui dentro, tá bom? Aí a gente vê para, de certa forma, como eu disse, não interferir com a sua obra de arte e até mesmo, como você disse, deixar uma folga que possibilite, né, você escorregar a sua OE ali para um lado e para o outro, em virtude disso aí tudo que você já falou. Beleza? Beleza. Tá bom? Então tá, pessoal, vamos para o nosso intervalo e aí na sequência a gente volta para a última parte. Tá legal? Vamos dar uns 15 minutinhos aí, pode ser? 10 para arredondar, 10h20 a gente retorna, tá legal? Beleza. Beleza? Beleza. Então tá, pessoal. Até mais. Até mais.